noite, gente. Tudo bem? Hoje estamos iniciando um quadro novo. Estamos iniciando um novo quadro que se chama A Melhor História é a Minha. E hoje a nossa convidada é a Aline Cristina, Meu Mundo de Escolhas. Eu vou explicar já já como funciona. Só colocar aqui um comentário. A melhor história é a minha. Boa noite, Maiara. Seja bem-vinda. A melhor história é a minha é o título da nossa live, da nossa entrevista hoje, do nosso novo quadro. Então, convidar aqui o pessoal, mandar aqui uns directs para o pessoal vir assistir. Então, seja bem-vindo. Esperar a nossa convidada, ela chegou. Então, gente, deixa eu explicar um pouco do que é esse quadro. A melhor história é a minha. Eu me chamo Leonardo Fleming e hoje estamos iniciando um novo quadro, onde vamos contar nossas histórias. Hoje eu aprendi que o que a gente tem mais valioso, o que a gente tem mais no nosso coração de melhor importância é a nossa história. E não podemos esconder ela de ninguém. E a nossa convidada já está aqui e eu vou chamá-la para fazer esse belo trabalho hoje, inaugurando esse quadro. Boa noite, boa noite. Deixa eu convidar aqui a nossa convidada especial, Meu Mundo de Escolha. Boa noite. Oi, boa Olá, boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Que bom. E, pessoal, seja bem-vindo. Quem é a nossa convidada para abrir esse quadro, para falar sobre a história da pessoa, nada mais, nada menos é a Aline Cristina, psicóloga, certo? Mas ela vai falar um pouquinho mais da Isso. vida dela no decorrer da nossa entrevista aqui. E só para dar início aqui, Aline, eu vou explicar um pouco o que é esse quadro. Tá Eu bom. tenho uma experiência de vida que eu escondia a minha história, eu achava que a minha história era a pior coisa que podia alguém querer escutar na vida. Então, Uhum. eu tinha vergonha de mim, eu me escondia, quando alguém falava do meu passado, eu ficava com raiva. Então, e aprendi nos últimos dias, nos últimos meses, fazendo mentorias com um grupo de mulheres, que eu chamo Mulheres Nota 10. Aprendi com elas que a história da gente é a melhor parte da nossa vida, porque é tudo que a gente tem, certo? E eu estou muito feliz que você vai abrir esse quadro com o primeiro episódio, e o nome do episódio é Meu Mundo de Escolhas. E Isso. eu já achei muito legal esse título, meu primeiro episódio e o nome dele, Meu Mundo de Escolhas. Então, gente, Sim. enquanto a gente vai nos apresentando aqui, eu quero que vocês convidem seus amigos, convidem seus parentes, convide o papagaio, o cachorro, quem para a gente assistir esse momento especial de uma pessoa querida que vai contar a sua história, certo? Sim. Então, Eu queria te Aline, agradecer o convite. eu que agradeço Eu acho que por você ter aceitado. voltou, tava Sim. travado. Ah, tá. Nesses últimos dias, o Instagram está com muita instabilidade, né? Eu espero que a nossa entrevista hoje não seja barrada pelo Instagram, que no domingo eu não consegui nem entrar no ao vivo. Mas vai dar certo sim. Pode ter certeza, Vai, vai. certo? Então, eu vou me Vamos torcer pra apresentar, dar Aline. certo. Vai sim. Eu vou me apresentar e em seguida eu quero que você se apresente um pouquinho para os nossos convidados, tá bom? Para a gente iniciar. Tá bom. Então, gente, eu me chamo Leonardo Fleming. Eu moro no estado do Acre. Eu acho que o estado que está mais fazendo calor nesses dias, porque eu estou derretendo aqui. Eu sou palestrante nacional.
Eu sou escritor, descobri isso há poucos meses e lancei o meu livro já também. Eu descobri que eu era escritor, tá com início do ano, mais ou menos. E eu estou muito feliz com essa nova descoberta. E também estou muito feliz com você estar aqui com a gente. A Vossa Senhoria, tá? Aline? Ah, Oi, oi, tá me tá ouvindo? me escutando? Tô. Agora eu Se tô. apresente para os nossos convidados. Bom, é que tá travando bastante, espero que não trave. Não sei se é a minha internet também, Eu tô, eu mas tô, eu tô travando para você, no caso. tá travando bastante. É, Deve ser a minha internet, então, né? vamos perguntar aqui para os nossos convidados. Gente, a gente está travando muito, eu estou travando muito, ela. Nos informe para a gente ver se está atualizado na internet, o que, que a gente faz. Boa noite, É. pessoal. Vocês compartilhem se a gente está travando muito para vocês também, por favor. Mas tu não Bom, está travando muito para mim, não, Aline. não. Ah, então eu vou falando e a gente Não, vai vendo se vai dando certo. tá bom. Se Bom, apresente para a como gente. eu te, sim, como eu te falei, primeiro eu queria agradecer o convite, porque eu achei muito legal a proposta. Eu vi sua outra live com a Eugênia e eu achei sua história muito incrível, assim, eu até falei para você que você é um guerreiro, né? Porque você teve toda a sua luta, né, a partir das dificuldades, viu que aquilo estava te atrapalhando, reconheceu, correu atrás para superar, e eu achei isso incrível, né? Então eu quero te dar parabéns, primeiramente. E também te dar parabéns pela abertura desse espaço, de outras pessoas estarem compartilhando histórias também, porque eu acho que é, trocar histórias é muito bom, porque a gente sempre aprende alguma coisa com a história do outro e acaba dividindo um pouco, né? Acho que tanto a parte das dificuldades, das alegrias, dos momentos bons, e isso é assim, é um presente, eu acho, né? Que a gente pode fazer essas trocas. Bom, meu nome é Aline Cristina Silva, eu sou de Santos, São Paulo, sou psicóloga. Hoje em dia eu também estou fazendo faculdade de pedagogia para complementar, né, para acrescentar no meu trabalho. E atuo aqui em Santos, em São Vicente, e faço, assim, trabalho em vários projetos. Tem até uma companheira de trabalho aqui, a Bacildes, que está assistindo. Queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, que está minha tia, a Vanessa, minha tia Silene, a Vanessa, minha amiga. Eu não vi se tem mais gente, mas boa noite para todo mundo. Então, gente, eu fico muito feliz pela família da Aline estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você também está sendo visto por muitos acrianos aqui. Eu fico muito Ai, que feliz bom. e eu fico muito feliz porque hoje eu entendo o quanto é importante a história da vida da gente. E a gente não pode esconder, né? A gente não pode querer ter vergonha. A gente tem muito que contar, mesmo que seja sofrimento, mesmo que seja dores, mesmo que seja algumas coisas que deu errada, mas tudo isso faz parte do nosso que a gente é hoje, né? Faz do que a gente é hoje. Então, Sim. o nosso passado é tudo. Eu acho que tem até perguntas aqui. Na sua história, você gosta de quê? Tem mesmo, ó. Eu não sei nem como é que usa esses. Olha, eu nem sabia que podia fazer isso. Tu tá vendo isso aí? Tô as perguntas, né, na sua história. Aí A Sabrina, um beijo para Sabrina ele que também tô vendo aqui. perguntou, na sua história, você gosta de quê, né? Você quer responder isso agora ou no decorrer das falas? O Alex está Tanto faz. perguntando. O que você acha? Na, O que você achar na melhor sua, pelo seu cronograma de perguntas. então a gente vai no decorrer da fala, porque eu acho que essa pergunta dele vai caber muito bem no final.
na sua história, o que você Tá mais bom. gosta dela, né? Eu acho que é uma pergunta legal para o final. Sim. Então, começando, Aham. né? Eu, eu sempre gosto de falar, começar da infância, porque a infância a gente traz muita coisa dela. Eu nasci, a minha mãe era uma mãe solteira. Tu tá me ouvindo bem? Tá me travando menos? Tô. Agora tá. Não, tá bom. Não tá travando, não, por enquanto. Hum. Então, a minha mãe, eu tenho outro irmão mais novo do que eu, e a minha mãe sempre foi mãe solteira, né? Como falavam antigamente, né? Mãe solteira. E eu vi minha mãe trabalhando muito, ela trabalhava muito quando a gente era pequena, ela era faxineira de escola, ela limpava as salas para a gente estudar, ela fazia salgados. Então, a nossa infância era um pouco vendo a minha mãe trabalhando muito e a gente ajudava muito ela também. Era uma infância simples, mas foi muito bem trabalhada pela minha mãe. Como foi a sua Uhum. infância? Conte a história da Aline pequenininha. Como é que era? Tem irmãos? Como é que era a casa? Se era muito movimentada? Conte como é que era a Aline pequena. Bom, eu tenho um irmão. é, a gente sempre morou, né? Nós dois e meus pais. Então, sempre aqui em casa, nós quatro. Eu tive uma infância bem tranquila e muito feliz. Graças a Deus. A gente sempre foi muito unido. É, assim, sempre. Tanto eu como meu irmão, é lógico que irmãos não deveria ser, né? Mas é natural que irmãos briguem. E a gente tinha as brigas, sim, mas eram aquelas brigas saudáveis, aquelas brigas de brinquedo, de espaço, né? Então não era nada assim, briga, né? Muito forte. Mas ao mesmo tempo tinha aquela briga, mas depois tava todo mundo, os dois estavam se amando, né? Então eu e Sim, meu irmão, a gente sempre foi muito companheiro, até hoje, a gente tem uma amizade muito boa, muito forte, assim, um carinho muito grande um pelo outro. E meus pais também, assim, eles sempre me apoiaram em tudo, nos meus sonhos, às vezes os sonhos mais malucos que eu tinha, eles iam junto comigo. E o que fosse, assim, eu gostava muito de. Quando eu era pequena, eu tinha o sonho de tocar teclado. Aí eu juntei dinheiro, né? Porque eu recebi uma mesada assim de R$ 10 ao mês. Aí eu ia juntando, 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 juntando. Comprei um teclado pequenininho. Comecei a fazer aula com acho que 12 anos. Aí depois, sim. né, fui juntando dinheiro. Aí meu irmão começou a trabalhar também, me ajudava. E aí eu fui juntando. Aí eu comprei um teclado maior. E eu adorava, assim, né? Eu gostava muito de. Eu participava do coral da igreja. E meus pais, minha família toda, na verdade, ia. Eu ia Sim. eu ia cantar na igreja e a família inteira prestigiar. Aí depois, com 17 anos, eu tive uma banda. Aí também, a família inteira achava muito legal, assim, que eu sempre tive o apoio. Tanto é que nem o livro. Quando eu lancei, graças a Deus, minha família também estava lá me ajudando, me apoiando, estando ali perto, né? Que é muito importante, né? Eu acho que a família é o principal. Muito, muito legal isso. Eu tenho dislexia auditiva. Tu que é psicóloga conhece bem, né? A Uhum. dislexia auditiva. Eu tenho dificuldade de reconhecer e gravar som. Eu não consigo ter nenhuma familiaridade com o som. Eu sou péssimo em qualquer nível de tentar aprender ou eu decorar ou memorizar. E você falou aí que já teve banda, tocou desde pequeno. E me lembrei de uma história, de uma vez, de uma história não, do que aconteceu comigo, que na minha rua tinha uns meninos que também tocavam, tinham violão, tinham que cantavam e tinha umas meninas lá também. Aí eu querendo fazer amizade com eles para ficar pertinho das meninas também, né? Eu tentei aprender violão, mas não deu certo. Tentava ficar lá, arrumaram até eu acho que o nome, aquele instrumento que parece um triângulo, e aí fica só batendo assim, É triângulo até mesmo, né? Eu chamo triângulo, de né? triângulo. Até aquilo lá, me deram aquilo para eu bater, não consegui acompanhar, até que me Ai, mas mandaram, eu acho difícil o não triângulo. deixaram mais eu, não deixaram mais eu participar de jeito nenhum.
Não, Eu mas o tenho. triângulo, falam que qualquer pessoa pode tocar. Assim, ah, toca triângulo. Mas uma vez eu fui tocar triângulo, eu achei muito difícil, porque tem que pegar o ritmo para ficar batendo ali. Eu não consegui também, não. Eu achei muito difícil. Não. Então, eu tive muitos traumas relacionados com música e instrumento, mas não deu certo comigo. E eu falo sempre da escola, porque a escola a gente tem muitas experiências, experiências boas, experiências ruins. Ah, Uhum, eu já sei que tu gosta de escrever, né? Sempre gostou de escrever. sim. Eu fui começar a amar escrever, eu acho que está do ano passado para cá. Na minha infância, na adolescência, eu escrevia muito errado, porque eu entendia um som de uma forma e quando eu ia passar para o papel era outra forma que não tinha nada a ver. Então, Uhum, eu sim. odiava, eu odiava sala de aula, odiava professores, eu odiava tudo que relacionasse com o ensino, a aprendizagem, qualquer coisa. Ditado, no dia que o professor chegasse na sala de aula e falasse ditado, meu coração faltava explodir de tão acelerado que ele ficava. Teve uma vez que Uhum. eu sempre falo essa parte. Uma vez eu urinei dentro da sala porque eu fui apresentar um trabalho e de tão nervoso que eu fiquei, comecei a urinar dentro da sala de aula e saí correndo. Como foi a tua infância dentro da sala de aula, dentro da, da escola, tua infância, adolescência, sempre foi muito bem, assim, ganhou apelido, tinha apelido, teve algum trauma, ou foi ilesa nesse período? Bom, quando eu era pequenininha, assim, que era o prezinho, né? É, eu tinha até os 5 anos, 6. Eu estudava numa escola que, né, era uma escola municipal, tudo, e eu não falava a letra R. Então, assim, pera, eu falava pela. Meu irmão, né, Marco, eu falava Maco. E eu pulava, na verdade, né? E aí, quando eu fiz de 6 para 7, que eu fui para a primeira série, eu entrei em outra escola, que era uma escola assim maior, tinha mais crianças, tudo. E assim, na outra escola, não sei, as crianças não sei se eram mais inocentes, né? Ou eram muito compreensivas, não ligavam e até ajudavam. Quando eu falava assim, ah, isso aqui é caro. Aí o pessoal, ela tá falando que é caro, né? Traduzia o que eu falava. Aí quando eu mudei de escola, Uhum. as crianças ficavam tirando sarro disso. E aí minha mãe ainda Sim, colocava todo dia para levar para a escola pera. Aí falava, Aline, o que que você trouxe? Aí eu falava, eu trouxe pera. Aí todo mundo, a Aline não sabe falar pera. Pera, não sei o quê. Aí, aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, né? Mas aí ela me colocou na fono e eu aprendi a falar o R. Esse foi a primeira, assim. Mas não foi uma coisa assim que me gerou trauma, não. Mas foi bom porque me deu um incentivo a procurar ajuda, né? Porque até então as sim. crianças eram compreensivas e não me importava. Aí quando teve uma dificuldade, que tiraram sarro, aí eu fui buscar ajuda. O ensino E nunca fundamental, ganhou, assim, sim. é, E nunca teve um apelido na escola, não? não, não tive. Graças a Deus, não. Olha que, le- Eu, olha que legal, eu já eu tive não tive. muitos. E não, e eu aprendi, assim, eu não lembro de ter apelidos, né? Eu não lembro. Mas eu lembro que logo no começo eu aprendi, acho que até por ter irmão mais velho, né? Que quando você Hum, não gosta de um apelido, ele pega. Então, sempre que sim, assim falavam qualquer coisa, tiravam sarro de qualquer coisa, eu dava risada também. Sempre foi assim. Falava assim, eu não sei, eu não consigo lembrar realmente. Mas eu lembro assim que qualquer coisa que tiravam sarro, eu dava risada. E não ligava. Então, ninguém ficava insistindo daquilo. Eu lembro que eu tinha um guarda-chuva que era de personagens assim, Mickey, Minnie. E sim. eu ia todo dia pra escola com esse guarda-chuva, todo dia. Assim, todo dia de chuva, né? Obviamente. Mas eu ia sempre com esse guarda-chuva, só tinha ele. E ninguém nunca falou nada, nunca. Só que tinha uma menina que todo mundo tirava sarro dela. E ela foi com guarda-chuva igual o meu. E todo mundo tirou sarro. E eu fiquei pensando, mas eu uso esse guarda-chuva e ninguém nunca falou nada. Mas eu não sei. Aí eu fiquei marcada por ele. Eu lembro dessa cena de eu pensar isso, né? Só que eu não lembro se alguma vez alguém tirou sarro e eu não liguei e aí ninguém falou mais nada.
né? Então, eu não sei. Eu lembro disso, que as pessoas, quando falavam qualquer coisa, falavam assim da minha roupa, alguma coisa, eu não ligava. Eu tirava sarro, ria. E aí eu sei que Sim, não sim. pegava. Ah, então, era para Mas, eu ter aprendido isso, mas eu não aprendi, não. Quando alguém tirava sarro comigo, eu tentava rir logo com a peia, só que eu apanhava toda vez. Nunca ganhei uma peiazinha com meus amigos, ó. Aí pegava apelido, rapaz. Era apelido por cima de apelido. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Já tem a Adriana, ó. A Adriana, ela é a mulher nota 10, participou de uma mentoria comigo. Ela falou: parabéns, Léo, por mais esse projeto sensacional. Adriana, eu quero. Vai ter um dia que vai ser com a tua história. A história da Adriana também é muito bonita. que legal. Aí a Eugênia também entrou. Seja bem-vinda, Eugênia. Eu adoro a Eugênia, eu sou fã dela. Aí o Nossa, ela é uma pessoal tá guerreira falando, também, ela. não tá travando mais, não tá travando mais. Ah, que legal. Então, gente, então, esse projeto está iniciando hoje, né? Que é a melhor história minha. São pessoas igual eu, igual a Aline, que vão contar histórias da vida para a gente conhecer mais quem é essa pessoa. E Sim, assim, é assim, tu hoje. deixa eu desculpa, completar um negócio que eu ia falar. É que eu fui falando da Sim. infância e ia falar um negócio do ensino médio, que até é igual isso que você falou da questão de urinar, né? Do nervosismo e Ah, tal. sim, sim. Eu, Pode continuar. eu no ensino, no ensino fundamental, eu não lembro de ter passado por nada assim, porque foi muito legal, né? Tive uma vivência muito boa. Só que quando eu passei para o ensino médio, eu mudei de escola. E aí nisso, o primeiro dia de aula, todo mundo novo, eu estava acostumada porque eu sempre estudei na mesma escola, ensino fundamental inteiro, então da primeira à oitava série. Aí eu mudei de escola, todo mundo novo, né, para mim. E aí nisso, o primeiro dia de aula, a professora mandou fazer um trabalho em grupo e tinha que apresentar. Aí eu fiz tudo escrito para ler lá na frente na hora. Só que quando eu fui lá para frente, a professora falou assim: não pode usar papel, tem que falar. E aí eu travei. Só que nisso que eu travei, Ai, eu tava tão nervosa, e a professora falando e falando assim como se eu não tivesse estudado. Naquele nervosismo eu comecei a chorar. E aí, é por isso que eu lembrei da questão de urinar. Eu assim, na verdade, eu chorei naquele dia. E depois em todas as apresentações de ensino médio, eu chorava. Sempre. Então, assim, eu começava a falar e eu não conseguia. Eu ficava nervosa, nervosa, chorava. Sempre. E aí foi uma coisa que foi muito difícil, porque eu não conseguia. Eu ia lá pra frente, aí eu ficava tão nervosa e os professores achavam que eu não sabia a matéria porque não tinha estudado. E sempre isso, eu estudava muito, fazia tudo certinho. Ia com o papel, né? Porque depois que a professora, não era aquela professora, eu levava um papel, mas mesmo assim eu chorava. Aí eu só fui superar isso depois, né? Mas no começo, assim, foi uma coisa difícil, porque naquele momento, né, que era uma situação nova, eram pessoas estranhas, porque era o primeiro dia de aula, com pessoas assim, que eu não tinha contato, não estava acostumada, né? E aí eu tive aquele baque, depois dos 3 anos eu tive esse problema de não conseguir lidar com a apresentação. Aí foi um negócio que eu só fui melhorar quando eu fui fazer a apresentação na faculdade. Mas até então foi difícil. ah, é muito difícil a gente, por exemplo, tu falou que chorava em todos os trabalhos. Eu faltava, tentava matar a aula. Quando eu estudei até a oitava série, não tinha como eu matar a aula, fugir da escola, porque a minha mãe trabalhava na mesma escola. Aí não tinha como eu fazer isso. Quando eu fui para o segundo grau, igual a você, também fui para uma escola nova, onde não estava mais minha mãe. Não tinha mais a proteção dela. E não Uhum. conseguia apresentar trabalho, não conseguia fazer provas escritas, eu tinha maior dificuldade, então tudo isso era um pesadelo muito grande. Eu fui começar a resolver tudo isso já agora, nos últimos anos, eu desisti de faculdade. É alguns traumas que a gente traz, que a gente não consegue resolver lá, né? E vem com a gente até a vida adulta, quando a gente consegue colocar o pé no chão e fazer essa caminhada. Eu, eu ia te perguntar o seguinte, vou perguntar, na verdade. Eu quis ser.
psicólogo uma vez. Eu fiz o Enem e tudo para entrar em psicologia. Eu só não entrei porque eu confundi a data de matrícula. Eu Hum. achei que era no início do ano, só ia ser no meio do ano. Aí eu entrei em outro curso. Mas eu queria fazer psicologia porque eu estava querendo me entender. Estava passando por situações muito complicadas. E algumas vezes eu já conversei com outros psicólogos que era a mesma situação, estava querendo se entender, estava querendo entrar num tipo de autoconhecimento. Com você, a psicologia foi porque você estava passando por alguma situação que queria entender ou não? Foi um desejo? Explica o porquê da escolha da psicologia. Então, meu pai, ele sempre lia muitos livros de psicólogos e livros, na verdade, assim, eram de psicólogos, mas eram de autoajuda. Então, tinha vários livros, tem hoje até, até hoje aqui em casa, né? E eu gostava de ler, desde pequena eu li esses livros porque eu achava muito legal. E porque todos os livros de autoajuda têm muita atividade. Assim, escreva 5 dificuldades suas. Então, assim, eu gostava disso, eu achava muito legal. E a minha mãe, ela trabalhava, eu coloquei no suporte aqui, ele fica caindo. E a minha mãe, ela trabalhava não sei se tem aí, mas o projeto da Pastoral da Criança, você Tem. conhece? Tem. A minha esposa também faz parte. Ah, faz parte. Então, minha mãe, ela sempre foi voluntária na Pastoral da Criança e eu sempre ia junto, desde criança, porque, né, ia com ela. Então, eu gostava também dessa parte social. E então, assim, eu tive a influência do meu pai do livro, da influência da minha mãe na questão da prática, né? Vamos dizer assim. E, e aí nisso, desde criança eu já li esses livros e eu lembro que a professora uma vez perguntou na volta das férias, ela falou assim: "Ah, quem lê o livro?" Aí levantou a mão poucas pessoas, né? E aí foi perguntando e todo mundo falou livro infantil, infanto juvenil, assim. E aí ela perguntou qual livro eu tinha lido nas férias. Aí eu falei, Ajude-se, do Lair Ribeiro. Aí a professora olhou assim, ela, qual? Falei, Ajude-se, do Lair Ribeiro. Aí ela, e você gostou? Falei, gostei, foi muito bom. E ela assim, né, porque eu tinha, acho que devia ter o quê, 12 anos, 11, sei lá. E ela falou, poxa, acho que ela pensou que eu tava passando por alguma coisa, né? Mas não, é porque eu gostava de ler mesmo. Aí ela falou, né? Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser psicóloga. Eu falei, nossa, como que você sabe? É óbvio, né? Eu já tinha falado dos livros que eu tava lendo. E aí foi isso, eu gostava muito, eu fui crescendo já. Lendo, e aí eu sempre pensava, eu quero fazer jornalismo. Mas já pensava, jornalismo, arquitetura ou psicologia. Aí até que eu pensei, não, sempre é alguma coisa e psicologia. Então é psicologia que eu quero. Cara, que legal. É muito, muito importante o trabalho de psicólogo. Eu amo a minha psicóloga. Eu hoje mesmo fui lá deixar um livro para ela hoje. Né? Ai, Deixa que eu ver o que legal. o pessoal está falando, né? Arroz e doce. Rose. Arroz e doce. É arroz e doce. Tá muito legal a história de vocês dois. Eu sei que eu vi o perfil da Rose Doce hoje, eu vi um feijão com calabresa que eu amei, hein? A Eugênia tá falando, eu sofri demais na escola por causa da timidez. Não, Eugênia, nem falo, timidez é meu sobrenome. Eu, timidez é o meu sobrenome bem destacado. Nossa, prima, ainda bem que passou. É verdade, a gente tem que deixar. Seja bem-vindo. Então, é isso. A gente tem muitas coisas do nosso passado que às vezes a gente quer esquecer, né? A gente quer deixar para trás, mas de vez em quando ela volta para a gente no presente, principalmente quando a gente está querendo esconder muito. E teve momentos na minha vida que o pior sentimento que eu já tive, um dos que eu já tive muito pesado foi o sentimento de querer tirar minha própria vida, né? Eu já tive uma depressão e o pensamento de suicídio ficou na minha cabeça durante 2 anos, mas não era esse o pior sentimento que já passou na minha vida. O pior sentimento da minha vida foi o ódio. Eu comecei a odiar as pessoas, muito novo.
ainda entrando na adolescência, eu já estava odiando professores, né? Eu odiava os professores na aula. Depois comecei a odiar meus amigos, Uhum. porque fazia piadas, fazia brincadeiras, e eu não gostava e também não falava que não gostava, né? Deixava acontecer. E o ódio foi o pior sentimento que eu já tive na minha vida. Que hoje eu realmente me arrependo muito, porque eu pensei muita coisa ruim na vida de outras pessoas, né? Você já teve algum sentimento negativo, alguma coisa assim que te fez se sentir mal em algum momento da tua vida ou não? Olha, assim, você estava falando, eu estava pensando, né? Ódio, raiva, essas coisas. Ódio eu não lembro de ter sentido algum momento assim da minha vida. Raiva já senti em algumas situações, mas eu sempre falo para minhas amigas, uma delas é a Fran que acabou de entrar. Mas eu sempre falo assim, quando Seja eu tô com bem-vinda, Fran. raiva de alguma. Chegou bem na hora que eu ia falar essa situação. Quando eu tô com raiva de alguma situação, é muito engraçado, porque a minha raiva ela não dura muito tempo. Porque assim, raiva é um sentimento que vem, né? Que acontece porque é natural diante de uma situação que às vezes é incompreendido, né? Sei lá, às vezes causa raiva. E a minha raiva ela não dura muito tempo. E às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas a pessoa fez isso para você, você não ficou com raiva?" Eu falei: "Até fiquei no momento, mas hoje em dia eu não tô com raiva, já passou." Então, assim, esses sentimentos eu não guardo, assim, né? Um sentimento que eu acho que o que me atrapalhou durante a vida, e eu acho que tem até a ver com o que a gente estava falando, é sobre a insegurança. Que foi uma coisa. E aí a gente junta também com o medo, né? Porque aí o medo Sim, de algumas coisas que geraram insegurança. Então, isso o quanto que prejudicou na minha vida em algumas situações de não fazer algo que eu queria, de não, sei lá, de deixar alguma coisa passar, porque naquele momento eu estava sim, com medo né, de não dar certo, de arriscar muito. Então, eu acho que o pior sentimento assim que eu tive durante a vida foi o medo, que fez gerar insegurança em várias situações. Então, é uma coisa que foi muito sim, voltada para mim, né? Foi uma coisa, eu acho que foi uma agressão a mim mesma, porque eu acabei me prejudicando em muitas situações por causa de medo. sim. O medo, a timidez era o meu sobrenome, o medo vem em seguida também. Eu já tive muito, muito medo. E é por isso que hoje o pessoal pergunta se eu não tenho medo. Não é que eu não tenha medo, eu continuo tendo medo. Só que agora eu sei, eu avalio, né? O que é que pode acontecer de pior, né? O Anderson está mandando oi. Oi, Anderson. Seja bem-vindo, né? O medo, aí eu olho sempre o pior resultado que pode acontecer se eu fizer alguma coisa e se der errado, né? Ah, não é tão mal, eu vou ter só um ano de humilhações aí, dá para aguentar. Então é isso, né? O máximo que pode acontecer, tipo quando eu fui fazer o meu livro independente, né? As pessoas, mas se tu não conseguir Uhum. vender, se não der certo, o que é que tu vai fazer? Tu vai só gastar dinheiro? Não, vou ter um monte de livro para dar de presente no Natal. Não vou gastar dinheiro no Natal, vou ter livro aí para dar de presente Uhum. para todo mundo. Então eu sempre vou ver o resultado final, né? Então é isso. Agora me diz, Aline, o que é o meu mundo de escolhas? O que é isso? Então, é meu livro, Meu Mundo de Escolhas, que é esse livro aqui. É esse banner, né? Esse livro aqui. Ele fala justamente, acho que do que a gente está falando, que eu baseei o livro, ele é infanto-juvenil, só que a ideia, a base do livro é a abordagem cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que fala como que o pensamento interfere na nossa emoção e no nosso comportamento. Então, essa situação que Sim, eu falei da escola foi uma coisa que eu citei no livro, e é assim, o livro ele é todo interativo. Sempre vai ter aqui, a cada capítulo, você pode escolher para qual pensamento a personagem vai ter naquele momento. E quando você escolhe o pensamento, você vai para a página indicada. Então o livro é interativo, né? Você vai sempre norteando como vai ser o destino da personagem.
E aí, justamente que nem essa situação que eu falei, numa escola, você tem que expor num trabalho. Se você pensa, ah, eu posso errar, não vai dar certo, eu vou esquecer tudo, você já vai nervosa. Por quê? O seu pensamento é de que vai dar errado, que você não vai conseguir, que você não vai falar. Então você já vai com uma sensação corporal, né? Coração batendo, falta de ar, tremendo. E aí, quando tá aquele nervosismo, você tá ali pensando que vai dar errado, tá tremendo, não consegue respirar. Qual é a tendência? É dar errado realmente. Aí confirma o que você É, falou, o que você estava pensando, sim. né? Agora, se você pensa, e aí é uma resposta para o que que aconteceu para ter dado certo, eu conseguir superar isso. O como que foi que eu superei? Porque foi assim, teve um dia que eu fui apresentar na faculdade e eu pensei assim, é um trabalho da faculdade. Quem está aqui não sabe o assunto, eu que sei, porque eu fiz o trabalho, né? Vou apresentar ele. Sim. A única que sabe sobre o assunto é a professora. E se a professora falar que está errado, ela vai me corrigir. E aí eu vou falar, não, tudo bem, porque eu estudei tal coisa, estava isso escrito, e se ela está me falando outra referência, é uma outra referência que ela está dando. Então, não tem o que eu errar. Eu estou preparada para isso. E aí eu lembro que eu falei o trabalho, e era um trabalho em grupo. E eu falei, eu tinha feito o trabalho. Então eu comecei a falar. E aí a professora falou assim: só você fez o trabalho? Porque só você está falando e o grupo não vai apresentar? Aí, aí teve um rapaz da classe que falou: nossa, eu vivi para ver a Aline levar bronca por estar apresentando demais o trabalho. E foi isso, foi o pensamento, né, que fez com que eu ficasse tranquila e apresentasse. Então, o meu livro ele é justamente isso. Ele sempre vai ter dois pensamentos, mostrando assim que diante de uma mesma situação, a situação é a mesma. Só que o que vai diferenciar, isso aqui caindo, eu vou ter que ficar segurando. É o que vai diferenciar é como que você interpreta aquela situação. Porque, que nem a gente estava falando dos apelidos, né? Se você interpretar aquela situação como algo agressivo, como algo que vai te prejudicar, você tem uma reação. Agora, se você leva aquilo numa brincadeira, que também acha que é uma brincadeira também, você vai ter outra reação. A situação é a mesma. Então a gente não pode dizer que foi aquela situação que trouxe um trauma, e sim o modo que você Sim. interpretou aquela situação, o modo de como que você vivenciou. É lógico que isso tem toda uma base, né, de acordo com suas experiências de vida, o que que você acredita de você, do mundo, do outro. Então, essa Sim. ideia geral eu quis mostrar no meu livro, que não é a situação em si. Pode haver várias oportunidades, mas você vai lidar com elas de acordo com várias consequências na sua vida, de acordo com seus pensamentos. E o livro mostra isso também. Tá muito parabéns mesmo. O teu livro é espetacular. E o mais legal é que Obrigada. essa parte de interação, dessa parte de é um livro que ele não é estático assim, ele tem várias histórias ao mesmo tempo, pode dizer, né? Então, que tu tem ações dentro do livro, isso Sim. é muito legal. Então, tu, na verdade, É. não, né? Eu acho que tu é uma gênia, né? Pô, parabéns mesmo. Obrigada, mas não tanto. Não chega tanto, Ah, mas eu achei obrigada. muito legal. Parabéns mesmo. Eu não sabia nem que era possível fazer isso no livro. Ah, vivendo e aprendendo. Por isso que é bom escutar a história de outras pessoas, experiências, né? Que a gente vai tirando muita coisa boa. Cara, que legal. Fiquei muito empolgado. É. Eu vou ler esse teu livro, pode ter certeza, né? Ah, E obrigada. então, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Ó. Um livro lindo, a Fran está falando, né? Sem sombra de dúvida. A, a Rose Doce falou parabéns. A Vanessa, olha, a Vanessa, estou vendo na foto dela que tem um cachorro muito bonito. Adoro o cachorro. Bate-papo Ah, muito o legal. Spike. Parabéns, parabéns aos dois.
certo? Então, gente, a história da Vanessa, ou da Vanessa, ó, da Aline, muito, muito legal. A Fran está falando, Leonardo, ela é incrível. Eu estou vendo. Que legal mesmo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Estou muito feliz mesmo por você estar contribuindo com a gente. E poderia falar mais um pouquinho como foi que tu teve a ideia de iniciar esse trabalho do Meu Mundo de Escolha? Por que que tu teve essa iniciativa? Que nem sempre era, como tu falou, eu li um pouco da tua história e tu falou que não gostava de mostrar o teu trabalho. Tu fazia, mas não gostava de mostrar tanto. Mas por que que o mundo de escolha foi algo que tu quis colocar em diante? Então, na verdade, eu sempre quis lançar um livro. Isso era um sonho de criança, né? Porque eu escrevia desde pequena, só que eu jogava fora, porque eu achava assim, ah, não ficou bom, eu vou começar de novo. Aí eu jogava fora e começava de novo. Mas a ideia de escrever um livro era, assim, ela existia. Aí nisso eu comecei a escrever na internet, só que aí como eu tinha vergonha, assim, né, de mostrar, né, o meu trabalho, tudo que eu fazia, eu usava eu falo fake, mas tem um outro nome, né, para quando você coloca um outro nome na internet. E aí eu usava a Emily para escrever minhas histórias. Aí depois eu mudei para Lily. E hoje em Sim. dia eu ainda tenho esse perfil que eu ainda posto, que é Lily Christie. Aí lá eu escrevo várias histórias. E assim, essas pessoas que leem, elas não fazem parte assim do meu círculo de amizade real, né? Só tenho uma amiga que me conheceu, acho que foi lá em 2010, lendo essas histórias, e aí ela mora aqui perto, mora no Guarujá, e aí depois a gente se tornou amiga. Mas quando ela começou a ler, a gente não se conhecia. Então, assim, quem lia essas histórias não é pseudônimo. Eu tinha esquecido. A Eugênia falou que é nome, né? Que. Ai, você travou. Eu tô travada? Eu tô travada? Travou um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. Não, Tá? porque eu tava falando e você tava parada. Eu falei, eu tô falando sozinha. Não, pode Então, continuar. então aí eu tava postando tudo. Só que aí tinha esse sonho de mesmo, né? E fazer as pessoas que eu conheço lerem. E aí nisso nunca lançava, mas eu falava para todo mundo. Todo mundo assim que me conhece desde os 12 anos já ouviu a história de que eu quero lançar um livro, mas eu acho que nunca, assim, acho que nem todo mundo acreditava que eu estava escrevendo realmente. Aí nisso uma colega de curso, de um curso que eu fiz, ela fez um outro curso de coaching. E ela precisava de uma pessoa para fazer estágio. E aí ela falou assim: "Ah, tem alguém aqui no grupo, né, do grupo do WhatsApp, que tem um sonho, um projeto que nunca se realiza?" Aí eu falei: "Ah, eu Uhum. tenho. Eu quero lançar um livro e nunca sai." Aí ela falou: "Ah, então, aí eu vou te acompanhar, né, para fazer esse trabalho de coaching." Aí ela foi me acompanhando e aí o coaching, ele tem uma, não sei se você já viu assim o trabalho de perto assim de um coach. Ele Já. acompanha, já viu? Então, ele acompanha assim para você fazer aquilo. E quando você deixa de fazer alguma coisa, assim, né, você se comprometeu a escrever 10 páginas. Aí, se naquela semana você não escreveu as 10 páginas, ela faz tanta pergunta de você se culpar assim, nossa, é mesmo, por que que eu tô fazendo isso comigo, né? Por que que eu não tô indo atrás do que eu quero? Então você se questiona muito. Aí eu fui, né, fiz o livro, fui fazendo. E aí eu decidi lançar, né, porque já estava pronto, né. Aí foi quando eu pedi para Suzy Rego, que é aquela atriz da Globo, né. Ela tá passando uma novela dela agora, da Floribela, que tá reprisando. A Fran e a Sabrina são minhas amigas que são fãs da Suzy Rego, que nem eu. E eu sou muito fã dessa atriz. E aí eu cheguei pra ela, né? Eu tenho contato com ela. E aí pedi
ela fazer o prefácio do meu livro. E eu fui assim, morrendo de medo, né? Assim, de vergonha, né? Porque eu pensei, ela nem sabe o que eu escrevo, ela, né, não, sei lá. E aí ela falou que sim, que ela aceitava fazer o prefácio. Aí eu fiquei super feliz e fui falar pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, a Suzy Rego aceitou fazer o prefácio do meu livro. Aí minha mãe falou assim, mas fala pra ela assim, quando você escrever um livro, você vai chamá-la. Eu falei, não, eu tenho o livro. Aí minha mãe falou, mas que livro? Eu falei, o livro, eu escrevi. Aí minha mãe achou que não, eu sempre falava que tava escrevendo, que ia escrever um livro, que ia lançar um livro. Mas minha mãe não achou que era concreto, que existia mesmo esse livro. Aí, aí foi isso. Aí foi quando eu pensei, eu vou lançar mesmo, né? É muito legal. É quando a gente cria essas coragens, né? Que a gente cria, começa a passar por cima dos nossos medos para a gente ir atrás do nosso sonho, né? Eu Sim. hoje aprendi isso, que a gente não pode ter um maior medo do que o nosso próprio sonho, né? Então, parabéns por essa caminhada. Eu vou querer sim ter acesso ao teu livro, porque eu me apaixonei. E eu quero depois que tu me passe quem fez a tua capa, que também está muito legal, hein? Parabéns. Foi uma desenhista, ela faz Ô, muitos desenhos na internet. Aí eu achei lindo, aí eu fui, falei com ela e falei a minha ideia, né? Falei assim, que eu queria uma menina pensando e falei que queria uns desenhinhos assim. Aí ela falou assim: eu fiz uma linha de caderno, porque pela história do seu livro eu acho que tem tudo a ver. Aí foi isso mesmo. Aí eu sim. falei os símbolos que eu queria, né? Tipo, eu falei que não podia faltar estrela, lua, livros, negócio a ver com música. E aí ela fez o violão. Então, eu descrevi mais ou menos o que eu queria e ela fez essa capa maravilhosa. Pô, ficou muito, muito, muito bacana a tua capa. Parabéns mesmo. A Eugênia está perguntando, fala um pouco do livro novo. Eu não estou sabendo disso, não. Conta aí pra gente. É porque eu falo assim, gente, esse livro demorou, ó, minha vida inteira para sair, né? Então, o próximo, eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas o que eu tô escrevendo é um livro sobre a quarentena. Só que não a minha, né? Mas é um livro, assim, inspirado no que as pessoas falam das dificuldades da quarentena. Porque eu acho que foi muito repentino, as pessoas tiveram que se adaptar a fazer aula, a trabalhar, a fazer academia, a tudo fazer em casa, né? Então a casa virou escola, trabalho, academia, é, sei lá, salão, tudo virou em casa. E nem sempre as pessoas têm assim um espaço para fazer tudo isso, né? Assim, Sim. ter internet o suficiente para todo mundo, ter cômodo o suficiente para todo mundo. E eu queria justamente ilustrar isso, de como as dificuldades. Só que, como eu falei, é, uma situação. E aí pode gerar várias interpretações. Então é isso que eu quero mostrar Sim. também no livro, que porque a ideia é fazer esse livro como uma recordação nossa que passamos por esse período e vivenciou tudo isso. Então, por mais que seja um livro, né, que daqui a alguns anos eu espero que a gente não esteja mais em pandemia e as pessoas possam ler e falar: nossa, eu vivi essa época. E perceber que, apesar das dificuldades, existem várias interpretações para cada coisa, para cada é, vivência, para cada situação. Né? Então, nem tudo foi ruim ou nem tudo foi bom para algumas pessoas. E é isso que eu quero mostrar no livro. É. Travou? Então Falaram que travou um pouco? vai ser um. Não, aqui para mim não. Tá bom. E então vai ser um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que já tem gente esperando ele. Então vamos ver aqui a pergunta que o nosso que fizer, né? Na sua história, é que ele fez em duas partes. Você gosta de quê, né? Na tua história, o que que você mais gosta na tua vida?
pela tua história que já passou, qual foi o momento mais marcante da tua história? Aí é tanta coisa, né? Ah, eu queria Agora dar oi tá. primeiro para todo mundo que tá entrando. Ah, travou? Não, tá meio embaçada a Não? tua pra mim, mas não, eu tô te escutando bem. É. Então, eu queria dar oi para todo mundo que está entrando. Tem a minha tia Marlene, minha amiga Jéssica, e tem uns nomes diferentes aqui. Parece que está escrito em árabe, mas eu acho que tá tudo bem. Mas oi Estamos para todo fazendo mundo. sucesso até em outros cantos do país, do mundo aí, ó. É, até na Arábia. Na Mas, Arábia. gente da Arábia, compre meu livro. Boa noite. Oi, boa Olá, boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Que bom. E, pessoal, sejam bem-vindos. Quem é a nossa convidada para abrir esse quadro, para falar sobre a história da pessoa, nada mais, nada menos é a Aline Cristina, psicóloga, certo? Mas ela vai falar um pouquinho mais da Isso. vida dela no decorrer da nossa entrevista aqui. E só para dar início aqui, Aline, eu vou explicar um pouco o que é esse quadro. Tá Eu bom. tenho uma experiência de vida que eu escondia a minha história, eu achava que a minha história era a pior coisa que podia alguém querer escutar na vida. Então, Uhum. eu tinha vergonha de mim, eu me escondia, quando alguém falava do meu passado, eu ficava com raiva. Então, e aprendi nos últimos dias, nos últimos meses, fazendo mentorias com um grupo de mulheres, que eu chamo Mulheres Nota 10. Aprendi com elas que a história da gente é a melhor parte da nossa vida, porque é tudo que a gente tem, certo? E eu estou muito feliz que você vai abrir esse quadro com o primeiro episódio, e o nome do episódio é Meu Mundo de Escolhas. E Isso. eu já achei muito legal esse título, meu primeiro episódio e o nome dele, Meu Mundo de Escolhas. Então, gente, Sim. enquanto a gente vai nos apresentando aqui, eu quero que vocês convidem seus amigos, convidem seus parentes, convide o papagaio, o cachorro, quem para a gente assistir esse momento especial de uma pessoa querida que vai contar a sua história, certo? Sim. Então, Eu queria te Aline, agradecer o convite. eu que agradeço Eu acho que por você ter aceitado. Ah, voltou, tava Sim. travado. Ah, tá. Nesses últimos dias, o Instagram está com muita instabilidade, né? Eu espero que a nossa entrevista hoje não seja barrada pelo Instagram, que no domingo eu não consegui nem entrar no ao vivo. Mas vai dar certo sim. Pode ter certeza, Vai, vai. certo? Então, eu vou me Vamos torcer para apresentar, dar Aline. certo. Vai sim. Eu vou me apresentar e em seguida eu quero que você se apresente um pouquinho para os nossos convidados, tá bom? Para a gente iniciar. Tá bom. Então, gente, eu me chamo Leonardo Fleming. Eu moro no estado do Acre. Eu acho que o estado que está mais fazendo calor nesses dias, porque eu estou derretendo aqui. Eu sou palestrante nacional. Eu sou escritor. Descobri isso há poucos meses e lancei o meu livro já também. Eu descobri que eu era escritor, tá com início do ano, mais ou menos. E eu estou muito feliz com essa nova descoberta. E também estou muito feliz que você está aqui com a gente. A Vossa Senhoria, tá? Aline? Ah, Oi, oi, tá me tá me ouvindo? escutando? Tô. Agora eu Se tô. apresente para os nossos convidados. Bom, é que tá travando bastante. Espero que não trave. Não sei se é a minha internet também, Eu tô, eu mas tô, eu tô travando para você, no caso. tá travando bastante. Deve ser a minha Vamos internet, perguntar aí para então, nossos né?
Vamos perguntar aqui para os nossos convidados. Gente, a gente está travando muito, eu estou travando muito, ela. Nos informe para a gente ver se está atualizado na internet, o que a gente faz. Boa noite, É. pessoal. Vocês compartilhem se a gente está travando muito para vocês também, por favor. Mas tu não Bom, está travando muito para mim, não, Aline. não? Ah, então eu vou falando e a gente Não. vai vendo se vai dando certo. Tá bom. Se Bom, apresente para a como eu gente. te, sim, como eu te falei, primeiro eu queria agradecer o convite, porque eu achei muito legal a proposta. Eu vi sua outra live com a Eugênia e eu achei sua história muito incrível, assim, eu até falei para você que você é um guerreiro, né? Porque você teve toda a sua luta, né, a partir das dificuldades, viu que aquilo estava te atrapalhando, reconheceu, correu atrás para superar, e eu achei isso incrível, né? Então eu quero te dar parabéns, primeiramente. E também te dar parabéns pela abertura desse espaço de outras pessoas estarem compartilhando histórias também, porque eu acho que é, trocar histórias é muito bom, porque a gente sempre aprende alguma coisa com a história do outro e acaba dividindo um pouco, né? Acho que tanto a parte das dificuldades, das alegrias, dos momentos bons, e isso é assim, é um presente, eu acho, né? Que a gente pode fazer essas trocas. Bom, meu nome é Aline Cristina Silva, eu sou de Santos, São Paulo, sou psicóloga. Hoje em dia eu também estou fazendo faculdade de pedagogia para complementar, né, para acrescentar no meu trabalho. E atuo aqui em Santos, em São Vicente, e faço, assim, trabalho em vários projetos. Tem até uma companheira de trabalho aqui, a Vacildes, que está assistindo. Queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, que está minha tia, a Vanessa, minha tia Silene, a Vanessa, minha amiga. Eu não vi se tem mais gente, mas boa noite para todo mundo. Então, gente, eu fico muito feliz pela família da Aline estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você também está sendo visto por muitos acrianos aqui. Eu fico muito Ai, que feliz bom. e eu fico muito feliz porque hoje eu entendo o quanto é importante a história da vida da gente. E a gente não pode esconder, né? A gente não pode querer ter vergonha. A gente tem muito que contar, mesmo que seja sofrimento, mesmo que seja dores, mesmo que seja algumas coisas que deu errada, mas tudo isso faz parte do nosso que a gente é hoje, né? Faz do que a gente é hoje. Então, Sim. o nosso passado é tudo. Eu acho que tem até perguntas aqui. Na sua história, você gosta de quê? Tem mesmo, ó. Eu não sei nem como é que usa esses. Olha, eu nem sabia que podia fazer isso. Tu tá vendo isso aí? Tô as perguntas, né, na sua história. Aí A Sabrina, um beijo para Sabrina ele que também tá vendo aqui. perguntou, na sua história, você gosta de quê, né? Você quer responder isso agora ou no decorrer das falas? O Alex está Tanto faz. perguntando. O que você acha? Na, O que você achar na melhor sua, pelo seu cronograma de perguntas. então a gente vai no decorrer da fala, porque eu acho que essa pergunta dele vai caber muito bem no final. Na sua história, o que você Tá mais bom. gosta dela, né? Eu acho que é uma pergunta legal para o final. Sim. Então, começando, Aham. né? Eu, eu sempre gosto de falar, começar da infância, porque a infância a gente traz muita coisa dela. Eu nasci, a minha mãe era uma mãe solteira. Tu tá me ouvindo bem? Tá me travando menos? Tô. Agora tá. Não, tá bom. Não tá travando, não, por enquanto. Então, a minha mãe, eu tenho outro irmão mais novo do que eu, e a minha mãe sempre foi mãe solteira, né? Como falavam antigamente, né? Mãe solteira. E eu vi minha mãe trabalhando muito, ela trabalhava muito quando a gente era pequena, ela era faxineira de escola, ela limpava as salas para a gente estudar, ela fazia salgados. Então, a nossa infância era um pouco vendo a minha mãe trabalhando muito e a gente ajudava muito ela também. Era uma infância simples, mas foi muito
bem trabalhada pela minha mãe. Como foi a sua Uhum. infância? Conte a história da Aline pequenininha. Como é que era? Tem irmãos? Como é que era a casa? Se era muito movimentada? Conte como é que era a Aline pequena. Bom, eu tenho um irmão. é, a gente sempre morou, né? Nós dois e meus pais, então sempre aqui em casa nós quatro. Eu tive uma infância bem tranquila e muito feliz, graças a Deus. A gente sempre foi muito unido. É, assim, sempre, tanto eu como meu irmão, é lógico que irmãos não deveria ser, né? Mas é natural que irmãos briguem. E a gente tinha as brigas, sim, mas eram aquelas brigas saudáveis, aquelas brigas de brinquedo, de espaço, né? Então não era nada assim, briga, né? Muito forte. Mas ao mesmo tempo tinha aquelas brigas, mas depois tava todo mundo, os dois estavam se amando, né? Então eu e Sim, meu irmão, a gente sempre foi muito companheiro, até hoje, a gente tem uma amizade muito boa, muito forte, assim, um carinho muito grande um pelo outro. E meus pais também, assim, eles sempre me apoiaram em tudo, nos meus sonhos, às vezes os sonhos mais malucos que eu tinha, eles iam junto comigo. E o que fosse, assim, eu gostava muito de. Quando eu era pequena, eu tinha os sonhos de tocar teclado. Aí eu juntei dinheiro, né? Porque eu recebi uma mesada assim de R$ 10 ao mês. Aí eu ia juntando, 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 juntando. Comprei um teclado pequenininho. Comecei a fazer aula com acho que 10, 12 anos. Aí depois, sim. né, fui juntando dinheiro. Aí meu irmão começou a trabalhar também, me ajudava. E aí eu fui juntando. Aí eu comprei um teclado maior. E eu adorava, assim, né? Eu gostava muito de. Eu participava do coral da igreja. E meus pais, minha família toda, na verdade, ia. Eu ia Sim. tocar eu ia cantar na igreja e a família inteira prestigiar. Aí depois, com 17 anos, eu tive uma banda. Aí também, a família inteira. Eu achava muito legal, assim, que eu sempre tive o apoio. Tanto é que nem o livro. Quando eu lancei, graças a Deus, minha família também estava lá me ajudando, me apoiando, estando ali perto, né? Que é muito importante, né? Eu acho que a família é o principal. Muito, muito legal isso. Eu tenho dislexia auditiva. Tu que é psicóloga conhece bem, né? A Uhum. dislexia auditiva. Eu tenho dificuldade de reconhecer e gravar som. Eu não consigo ter nenhuma familiaridade com som. Eu sou péssimo em qualquer nível de tentar aprender ou eu decorar ou memorizar. E você falou aí que já teve banda, tocou desde pequeno. E me lembrei de uma história, de uma vez, de uma história não, do que aconteceu comigo, que na minha rua tinha uns meninos que também tocavam, tinham violão, tinham que cantavam e tinha umas meninas lá também. Aí eu querendo fazer amizade com eles para ficar pertinho das meninas também, né? Eu tentei aprender violão, mas não deu certo. Tentava ficar lá, arrumaram até eu acho que o nome, aquele instrumento que parece um triângulo, e aí fica só batendo assim, É triângulo até mesmo, né? Eu chamo triângulo, de né? triângulo. Até aquilo lá, me deram aquilo para eu bater, não consegui acompanhar, até que me Ai, mas mandaram, eu acho difícil o não deixaram triângulo. mais eu, não deixaram mais eu participar de jeito nenhum. Não, Eu mas o tenho, triângulo, falam que qualquer pessoa pode tocar. Assim, toca triângulo. Mas uma vez eu fui tocar triângulo, eu achei muito difícil, porque tem que pegar o ritmo para ficar batendo ali. Eu não consegui também, não. Eu achei muito difícil. não. Então, eu tive muitos traumas relacionados com música e instrumento, mas não deu certo comigo. E eu falo sempre da escola, porque a escola a gente tem muitas experiências, experiências boas, experiências ruins. Ah, Uhum. eu já sei que tu gosta de escrever, né? Sempre gostou de escrever. Sim. Eu fui começar a mais escrever, eu acho que está do ano passado para cá. Na minha infância, na adolescência, eu escrevia muito errado, porque eu entendia um som de uma forma e quando eu ia passar para o papel era outra forma que não tinha nada a ver. Então, Uhum. eu Sim. odiava, eu odiava a sala de aula, odiava professores, eu odiava tudo que relacionasse com
o ensino-aprendizagem, qualquer coisa. Eu, ditado, no dia que o professor chegasse na sala de aula e falasse ditado, meu coração faltava explodir de tão acelerado que ele ficava. Teve uma vez que eu até, Uhum. eu sempre falo essa parte. Uma vez eu urinei dentro da sala porque eu fui apresentar um trabalho e de tão nervoso que eu fiquei, comecei a urinar dentro da sala de aula e saí correndo. Como foi a tua infância dentro da sala de aula? Dentro da, da escola, tua infância, adolescência, sempre foi muito bem, assim, ganhou apelido, tinha apelido, teve algum trauma ou, saiu, ou foi ilesa nesse período? Bom, quando eu era pequenininha, assim, que era o prezinho, né? É, eu tinha até os 5 anos, 6. Eu estudava numa escola que, né, era uma escola municipal, tudo, e eu não falava a letra R. Então, assim, pera, eu falava pela. Meu irmão, né, Marco, eu falava Maco. E eu pulava, na verdade, né? E aí, quando eu fiz de 6 para 7, que eu fui para a primeira série, eu entrei em outra escola, que era uma escola assim maior, tinha mais crianças, tudo. E assim, na outra escola, não sei, as crianças não sei se eram mais inocentes, né? Ou eram muito compreensivas, não ligavam e até ajudavam. Quando eu falava assim, isso aqui é caro. Aí o pessoal, ela tá falando que é caro, né? Traduzia o que eu falava. Aí quando eu mudei de escola, Uhum. as crianças ficavam tirando sarro disso. E aí minha mãe ainda Sim, colocava todo dia para levar para a escola pera. Aí falava, Aline, o que que você trouxe? Aí eu falava, eu trouxe pera. Aí todo mundo, a Aline não sabe falar pera. Pera, não sei o quê. Aí, aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, né? Mas aí ela me colocou na fono e eu aprendi a falar o R. Esse foi a primeira, assim. Mas não foi uma coisa assim que me gerou trauma, não. Mas foi bom porque me deu um incentivo a procurar ajuda, né? Porque até então as crianças sim. eram compreensivas e não me importava. Aí quando teve uma dificuldade, que tiraram sarro, aí eu fui buscar ajuda. O ensino E nunca fundamental, ganhou, assim, sim. é, E nunca ganhou, nunca teve um apelido na escola, não? não, não tive. Graças a Deus, não. Olha que, Eu, olha que legal, eu já eu tive não tive. muitos. E não, e eu aprendi, assim, eu não lembro de ter apelidos, né? Eu não lembro. Mas eu lembro que logo no começo eu aprendi, acho que até por ter irmão mais velho, né? Que quando você Hum, não gosta de um apelido, ele pega. Então, sempre que sim, assim falavam qualquer coisa, tiravam sarro de qualquer coisa, eu dava risada também. Sempre foi assim. Falava assim, eu não sei, eu não consigo lembrar realmente. Mas eu lembro assim que qualquer coisa que tiravam sarro, eu dava risada. E não ligava. Então, ninguém ficava insistindo daquilo. Eu lembro que eu tinha um guarda-chuva que era de personagens, assim, Mickey, Minnie. E sim. eu ia todo dia pra escola com esse guarda-chuva, todo dia. Assim, todo dia de chuva, né? Obviamente. Mas eu ia sempre com esse guarda-chuva, só tinha ele. E ninguém nunca falou nada, nunca. Só que tinha uma menina que todo mundo tirava sarro dela. E ela foi com guarda-chuva igual o meu. E todo mundo tirou sarro. E eu fiquei pensando, mas eu uso esse guarda-chuva e ninguém nunca falou nada. Mas eu não sei. Aí eu fiquei marcada por ele. Eu lembro dessa cena de eu pensar isso, né? Só que eu não lembro se alguma vez alguém tirou sarro e eu não liguei e aí ninguém falou mais nada, né? Então eu não Uhum. sei. Eu lembro disso, que as pessoas, quando falavam qualquer coisa, falavam assim da minha roupa, alguma coisa, eu não ligava. Eu tirava sarro, ria. E aí eu sei Sim, que não sim. pegava. Então, era para Mas eu ter aprendido isso, mas eu não aprendi, não. Quando alguém tirava sarro comigo, eu tentava rir logo com a peia, só que eu apanhava toda vez. Nunca ganhei uma peiazinha com meus amigos, ó. Aí pegava apelido, rapaz. Era apelido por cima de apelido. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Já tem a Adriana, ó. A Adriana, ela é a mulher nota 10, participou de uma mentoria comigo. Ela falou: parabéns, Léo, por mais esse projeto sensacional. Adriana, eu quero. Vai ter um dia que vai ser com a tua história. A história da Adriana também é muito bonita. que legal. Aí a Eugênia também entrou. Seja bem-vinda, Eugênia. Eu adoro a Eugênia, eu sou fã dela.
Aí o Nossa, ela é uma pessoal tá guerreira falando, também, ela. não tá travando mais, não tá travando mais. Ah, que legal. Então, gente, então, esse projeto está iniciando hoje, né? Que é a melhor história minha. São pessoas igual eu, igual a Aline, que vão contar histórias da vida para a gente conhecer mais quem é essa pessoa. E Sim, assim, é assim, tu hoje. deixa eu desculpa, completar um negócio que eu ia falar. É que eu fui falando da Sim. infância e ia falar um negócio do ensino médio, que até é igual isso que você falou da questão de urinar, né? Do nervosismo e Ah, tal. sim, sim. Eu, Pode continuar. eu no ensino, no ensino fundamental, eu não lembro de ter passado por nada assim, porque foi muito legal, né? Tive uma vivência muito boa. Só que quando eu passei para o ensino médio, eu mudei de escola. E aí nisso, o primeiro dia de aula, todo mundo novo, eu estava acostumada, porque eu sempre estudei na mesma escola, ensino fundamental inteiro, então da primeira à oitava série. Aí eu mudei de escola, todo mundo novo, né, para mim. E aí nisso, o primeiro dia de aula, a professora mandou fazer um trabalho em grupo e tinha que apresentar. Aí eu fiz tudo escrito para ler lá na frente na hora. Só que aí, quando eu fui lá para frente, a professora falou assim: não pode usar papel, tem que falar. E aí eu travei. Só que nisso que eu travei, Ai, eu tava tão nervosa, e a professora falando e falando assim como se eu não tivesse estudado. Naquele nervosismo eu comecei a chorar. E aí, é por isso que eu lembrei da questão de urinar. Eu assim, na verdade, eu chorei naquele dia. E depois de em todas as apresentações do ensino médio, eu chorava. Sempre. Então, assim, eu começava a falar e eu não conseguia. Eu ficava nervosa, nervosa e chorava. Sempre. E aí foi uma coisa que foi muito difícil, porque eu não conseguia. Eu, tipo, eu ia lá pra frente, aí eu ficava tão nervosa e os professores achavam que eu não sabia a matéria porque não tinha estudado. E sempre isso, eu estudava muito, fazia tudo certinho. Ia com o papel, né? Porque depois que a professora, não era aquela professora, eu levava um papel, mas mesmo assim, eu chorava. Aí eu só fui superar isso depois, né? Mas no começo, assim, foi uma coisa difícil, porque naquele momento, né, que era uma situação nova, eram pessoas estranhas, porque era o primeiro dia de aula, com pessoas assim, que eu não tinha contato, não estava acostumada, né? E aí eu tive aquele baque, depois dos 3 anos eu tive esse problema de não conseguir lidar com a apresentação. Aí foi um negócio que eu só fui melhorar quando eu fui fazer a apresentação na faculdade. Mas até então foi difícil. ah, é muito difícil a gente, por exemplo, tu falou que chorava em todos os trabalhos. Eu faltava, tentava matar a aula. Quando eu estudei até a oitava série, não tinha como eu matar a aula, fugir da escola, porque a minha mãe trabalhava na mesma escola. Aí não tinha como eu fazer isso. Quando eu fui para o segundo grau, igual a você, também fui para uma escola nova, onde não estava mais minha mãe. Não tinha mais a proteção dela. E não Uhum. conseguia apresentar trabalho, não conseguia fazer provas escritas, eu tinha maior dificuldade, então tudo isso era um pesadelo muito grande. Eu fui começar a resolver tudo isso já agora, nos últimos anos, eu desisti de faculdade. É alguns traumas que a gente traz, que a gente não consegue resolver lá, né? E vem com a gente até a vida adulta, quando a gente consegue colocar o pé no chão e fazer essa caminhada. Eu, eu ia te perguntar o seguinte, vou perguntar, na verdade. Eu quis ser psicólogo uma vez. Eu fiz o Enem e tudo para entrar em psicologia. Eu só não entrei porque eu confundi a data de matrícula. Eu Hum. achei que era no início do ano, só ia ser no meio do ano. Aí eu entrei em outro curso. Mas eu entrei, eu queria fazer psicologia porque eu estava querendo me entender. Estava passando por situações muito complicadas. E algumas vezes eu já conversei com outros psicólogos que era a mesma situação, estava querendo se entender, estava querendo entrar num tipo de autoconhecimento. Com você, a psicologia foi porque você estava passando por alguma situação que queria entender ou não? Foi um desejo? Explica o porquê da escolha da psicologia. Então, meu pai, ele sempre lia muitos livros de psicólogos e livros, na verdade, assim, eram de psicólogos, mas eram de autoajuda. Então, tinha vários livros, tem hoje até, até hoje aqui em casa, né?
E eu gostava de ler, desde pequena eu li esses livros porque eu achava muito legal. E porque todos os livros de autoajuda têm muita atividade. Assim, escreva 5 dificuldades suas. Então, assim, eu gostava disso, eu achava muito legal. E a minha mãe, ela trabalhava, eu coloquei no suporte aqui, ele fica caindo. E a minha mãe, ela trabalhava não sei se tem aí, mas o projeto da Pastoral da Criança, você Tem. conhece? Tem. A minha esposa também faz parte. Ah, faz parte. Então, minha mãe, ela sempre foi voluntária na Pastoral da Criança e eu sempre ia junto, desde criança, porque, né, ia com ela. Então, eu gostava também dessa parte social. E então, assim, eu tive a influência do meu pai do livro, da influência da minha mãe na questão da prática, né? Vamos dizer assim. E, e aí nisso, desde criança eu já li esses livros e eu lembro que a professora uma vez perguntou na volta das férias, ela falou assim: "Ah, quem lê o livro?" Aí levantou a mão poucas pessoas, né? E aí foi perguntando e todo mundo falou livro infantil, infanto-juvenil, assim. E aí ela perguntou qual livro eu tinha lido nas férias. Aí eu falei, Ajude-se, do Lair Ribeiro. Aí a professora olhou assim, ela, qual? Falei, Ajude-se, do Lair Ribeiro. Aí ela, e você gostou? Falei, gostei, foi muito bom. E ela assim, né, porque eu tinha, acho que devia ter o quê, 12 anos, 11, sei lá. E ela falou, poxa, acho que ela pensou que eu tava passando por alguma coisa, né? Mas não, é porque eu gostava de ler mesmo. Aí ela falou, né? Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser psicóloga. Eu falei, nossa, como que você sabe? É óbvio, né? Eu já tinha falado do livro que eu tava lendo. E aí foi isso, eu gostava muito, eu fui crescendo já, lendo. E aí eu sempre pensava, eu quero fazer jornalismo. Mas já pensava, jornalismo, arquitetura ou psicologia. Aí até que eu pensei, não, sempre é alguma coisa e psicologia. Então é psicologia que eu quero. Cara, que legal. É muito, muito importante o trabalho de psicólogo. Eu amo a minha psicóloga. Eu hoje mesmo fui lá deixar um livro para ela hoje. Né? Ai, Deixa que eu ver o que, que legal. o pessoal está falando, né? Arroz e doce. Rose. Arroz e doce. Que acho que é arroz e doce. É, tá muito legal a história de vocês dois. Eu sei que eu vi o perfil da Rose Doce hoje, eu vi um feijão com calabresa que eu amei, hein? A Eugênia tá falando, eu sofri demais na escola por causa da timidez. Não, Eugênia, nem falo, timidez é meu sobrenome. Eu, timidez é o meu sobrenome bem destacado. Nossa, prima, ainda bem que passou. É verdade, a gente tem que deixar. Seja bem-vindo, então. E é isso, a gente tem muitas coisas do nosso passado que às vezes a gente quer esquecer, né? A gente quer deixar para trás, mas de vez em quando ela volta para a gente no presente, principalmente quando a gente está querendo esconder muito. E teve momentos na minha vida que o pior sentimento que eu já tive, um dos que eu já tive muito pesado foi o sentimento de querer tirar minha própria vida, né? Eu já tive uma depressão e o pensamento de suicídio ficou na minha cabeça durante 2 anos, mas não era esse o pior sentimento que já passou na minha vida. O pior sentimento da minha vida foi o ódio. Eu comecei a odiar as pessoas, muito novo. Ainda entrando na adolescência, eu já estava odiando professores, né? Eu odiava os professores na aula. Depois comecei a odiar meus amigos, Uhum. porque fazia piadas, fazia brincadeiras, e eu não gostava e também não falava que não gostava, né? Deixava acontecer. E o ódio foi o pior sentimento que eu já tive na minha vida. Que hoje eu realmente me arrependo muito, porque eu pensei muita coisa ruim na vida de outras pessoas, né? Você já teve algum sentimento negativo, alguma coisa assim que te fez se sentir mal em algum momento da tua vida ou não? Olha, assim, você estava falando, eu estava pensando, né? Ódio, raiva, essas coisas. Ódio eu não lembro de ter sentido algum momento assim da minha vida. Raiva já senti em algumas situações, mas eu sempre falo para minhas amigas, uma delas é a Fran que acabou de entrar. Mas eu sempre falo assim, Seja quando eu tô com bem-vinda, Fran. raiva de alguma. Chegou bem na hora que eu ia falar essa situação. Quando eu tô com raiva de alguma situação,
É muito engraçado, porque a minha raiva ela não dura muito tempo. Porque assim, raiva é um sentimento que vem, né? Que acontece, porque é natural diante de uma situação que às vezes é incompreendido, né? Sei lá, às vezes causa raiva. E a minha raiva ela não dura muito tempo. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa fez isso para você, você não ficou com raiva? Eu falei, até fiquei no momento, mas hoje em dia eu não tô com raiva, já passou. Então, assim, esses sentimentos eu não guardo, assim, né? Um sentimento que eu acho que o que me atrapalhou durante a vida, e eu acho que tem até a ver com o que a gente estava falando, é sobre a insegurança. Que foi uma coisa. E aí a gente junta também com o medo, né? Porque aí o medo Sim, de algumas coisas que geraram insegurança. Então, isso o quanto que prejudicou na minha vida em algumas situações de não fazer algo que eu queria, de não, sei lá, de deixar alguma coisa passar, porque naquele momento eu estava sim, com medo né, de não dar certo, de arriscar muito. Então, eu acho que o pior sentimento assim que eu tive durante a vida foi o medo, que fez gerar insegurança em várias situações. Então, é uma coisa que foi muito sim, voltada para mim, né? Foi uma coisa, eu acho que foi uma agressão a mim mesma, porque eu acabei me prejudicando em muitas situações por causa de medo. sim. O medo, a timidez era o meu sobrenome, o medo vem em seguida também. Eu já tive muito, muito medo. E é por isso que hoje o pessoal se pergunta se eu não tenho medo. Não é que eu não tenha medo, eu continuo tendo medo. Só que agora eu sei, eu avalio, né? O que é que pode acontecer de pior, né? O Anderson está mandando oi. Oi, Anderson. Seja bem-vindo, né? O medo, aí eu olho sempre o pior resultado que pode acontecer se eu fizer alguma coisa e se der errado, né? Ah, não é tão mal, eu vou ter só um ano de humilhações aí, dá para aguentar. Então é isso, né? O máximo que pode acontecer, tipo quando eu fui fazer o meu livro independente, né? As pessoas, mas se tu não conseguir Uhum. vender, se não der certo, o que é que tu vai fazer? Tu vai só gastar dinheiro? Não, vou ter um monte de livro para dar de presente no Natal. Não vou gastar dinheiro no Natal, vou ter livro aí para dar de presente Uhum. para todo mundo. Então eu sempre vou ver o resultado final, né? Então é isso. Agora me diz, Aline, o que é o meu mundo de escolhas? O que é isso? Então, é meu livro, Meu Mundo de Escolhas, que é esse livro aqui. É esse banner, né? Esse livro aqui. Ele fala justamente, acho que do que a gente está falando, que eu baseei o livro, ele é infanto-juvenil, só que a ideia, a base do livro é a abordagem cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que fala como que o pensamento interfere na nossa emoção e no nosso comportamento. Então, essa situação que Sim, eu falei da escola foi uma coisa que eu citei no livro. E é assim, o livro ele é todo interativo. Sempre vai ter aqui, a cada capítulo, você pode escolher para qual pensamento a personagem vai ter naquele momento. E quando você escolhe o pensamento, você vai para a página indicada. Então o livro é interativo, né? Você vai sempre norteando como vai ser o destino da personagem. E aí, justamente que nem essa situação que eu falei, numa escola, você tem que expor num trabalho. Se você pensa, eu posso errar, não vai dar certo, eu vou esquecer tudo, você já vai nervosa. Por quê? O seu pensamento é de que vai dar errado, que você não vai conseguir, que você não vai falar. Então você já vai com uma sensação corporal, né? Coração batendo, falta de ar, tremendo. E aí, quando tá aquele nervosismo, você tá ali pensando que vai dar errado, tá tremendo, não consegue respirar. Qual é a tendência? É dar errado realmente. Aí confirma o que você é, falou, o que você estava pensando, né? sim, Agora, se você pensa, e aí é uma resposta para o que aconteceu para ter dado certo, eu conseguir superar isso. Como que foi que eu superei? Porque foi assim, teve um dia que eu fui apresentar na faculdade e eu pensei assim, é um trabalho da faculdade, quem está aqui não sabe o assunto, eu que sei, porque eu fiz o trabalho, né? Eu vou apresentar ele. sim, A única que sabe sobre o assunto é a professora.
E se a professora falar que está errado, ela vai me corrigir. E aí eu vou falar, "Ah, não, tudo bem, porque eu estudei tal coisa, estava isso escrito, e se ela está me falando outra referência, é uma outra referência que ela está dando. Então, não tem o que eu errar. Eu estou preparada para isso. E aí eu lembro que eu falei o trabalho, e era um trabalho em grupo. E eu falei, eu tinha feito o trabalho. Então eu comecei a falar. E aí a professora falou assim: só você fez o trabalho? Porque só você está falando e o grupo não vai apresentar? Aí, aí teve um rapaz da classe que falou: Nossa, eu vivi para ver a Aline levar bronca por estar apresentando demais o trabalho. E foi isso, foi o pensamento, né, que fez com que eu ficasse tranquila e apresentasse. Então, o meu livro ele é justamente isso. Ele sempre vai ter dois pensamentos, mostrando assim que diante de uma mesma situação, a situação é a mesma. Só que o que vai diferenciar, isso aqui caindo, eu vou ter que ficar segurando. É o que vai diferenciar é como que você interpreta aquela situação. Porque, que nem a gente estava falando dos apelidos, né? Se você interpretar aquela situação como algo agressivo, como algo que vai te prejudicar, você tem uma reação. Agora, se você leva aquilo numa brincadeira, que também acha que é uma brincadeira também, você vai ter outra reação. A situação é a mesma. Então, a gente não pode dizer que foi aquela situação que trouxe um trauma, e sim o modo que você Sim. interpretou aquela situação, o modo de como que você vivenciou. É lógico que isso tem toda uma base, né? De acordo com suas experiências de vida, o que, que você acredita de você, do mundo, do outro. Então, essa Sim. ideia geral eu quis mostrar no meu livro, que não é a situação em si. Pode haver várias oportunidades, mas você vai lidar com elas de acordo com várias consequências na sua vida, de acordo com seus pensamentos. E o livro mostra isso também. Tá muito parabéns mesmo. Foi o teu livro é espetacular. E o mais legal é que Obrigada. essa parte de interação, dessa parte de é um livro que ele não é estático assim, ele tem várias histórias ao mesmo tempo, pode dizer, né? Então, que tu tem ações dentro do livro, isso Sim. é muito legal. Então, tu, na verdade, É. não, né? Eu acho que tu é uma gênia, né? Pô, parabéns mesmo. Obrigada, mas não tanto. Não chega tanto, Ah, mas eu achei obrigada. muito legal. Parabéns mesmo. Eu não sabia nem que era possível fazer isso no livro. Ah, vivendo e aprendendo. Por isso que é bom escutar a história de outras pessoas, experiências, né? Que a gente vai tirando muita coisa boa. Cara, que legal. Fiquei muito empolgado. É. Eu vou ler esse teu livro, pode ter certeza, né? E Obrigada. então, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Ó. Um livro lindo, a Fran está falando, né? Sem sombra de dúvida. A, a Rose Doce falou parabéns. A Vanessa, olha, a Vanessa, estou vendo na foto dela que tem um cachorro muito bonito. Adoro o cachorro. Bate-papo muito O legal. Spike. Parabéns, parabéns aos dois, certo? Então, gente, a história da Vanessa, ou da Vanessa, ó, a da Aline, muito legal. A Fran está falando, Leonardo, ela é incrível. Eu estou vendo. Que legal mesmo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Estou muito feliz mesmo por você estar contribuindo com a gente. E poderia falar mais um pouquinho como foi que tu teve a ideia de iniciar esse trabalho do Meu Mundo de Escolha? Por que que tu teve essa iniciativa? Que nem sempre era, como tu falou, eu li um pouco da tua história e tu falou que não gostava de mostrar o teu trabalho. Tu fazia, mas não gostava de mostrar tanto. Mas por que que o mundo de escolha foi algo que tu quis colocar em diante? Então, na verdade, eu sempre quis lançar um livro. Isso era um sonho de criança, né? Porque eu escrevia desde pequena, só que eu jogava fora, porque eu achava assim, ah, não ficou bom, eu vou começar de novo. Aí eu jogava fora e começava de novo.
Mas a ideia de escrever um livro era, assim, ela existia. Aí nisso eu comecei a escrever na internet, só que aí como eu tinha vergonha, assim, né, de mostrar, né, o meu trabalho, tudo que eu fazia, eu usava eu falo fake, mas tem um outro nome, né, para quando você coloca um outro nome na internet. E aí eu usava a Emily para escrever minhas histórias. Aí depois eu mudei para Lily. E hoje em Sim. dia eu ainda tenho esse perfil que eu ainda posto, que é Lily Christie. Aí lá eu escrevo várias histórias. E assim, essas pessoas que leem, elas não fazem parte assim do meu círculo de amizade real, né? Só tenho uma amiga que me conheceu, acho que foi lá em 2010, lendo essas histórias, e aí ela mora aqui perto, mora no Guarujá, e aí depois a gente se tornou amiga. Mas já, quando ela começou a ler, a gente não se conhecia. Então, assim, quem lia essas histórias não é pseudônimo. Eu tinha esquecido. A Eugênia falou que é nome, né? Que. Ai, você travou. Eu tô travada? Eu tô travada? Travou um pouco, mas já voltou. Ah, tá. Não, Tá? porque eu tava falando e você tava parada. Eu falei, eu tô falando sozinha. Não, pode Então, continuar. então aí eu tava postando tudo. Só que aí tinha esse sonho de mesmo, né? E fazer as pessoas que eu conheço lerem. E aí nisso nunca lançava, mas eu falava para todo mundo. Todo mundo assim que me conhece desde os 12 anos já ouviu a história de que eu quero lançar um livro, mas eu acho que nunca, assim, acho que nem todo mundo acreditava que eu estava escrevendo realmente. Aí nisso uma colega de curso, de um curso que eu fiz, ela fez um outro curso de coaching. E ela precisava de uma pessoa para fazer estágio. E aí ela falou assim: "Ah, tem alguém aqui no grupo, né, do grupo do WhatsApp, que tem um sonho, um projeto que nunca se realiza?" Aí eu falei: "Ah, eu Uhum. tenho. Eu quero lançar um livro e nunca sai." Aí ela falou: "Ah, então, aí eu vou te acompanhar, né, para fazer esse trabalho de coaching." Aí ela foi me acompanhando e aí o coaching, ele tem uma, não sei se você já viu assim o trabalho de perto assim de um coach. Ele Já. acompanha, já viu? Então, ele acompanha assim para você fazer aquilo. E quando você deixa de fazer alguma coisa, assim, né, você se comprometeu a escrever 10 páginas. Aí, se naquela semana você não escreveu as 10 páginas, ela faz tanta pergunta de você se culpar assim, nossa, é mesmo, por que que eu tô fazendo isso comigo, né? Por que que eu não tô indo atrás do que eu quero? Então você se questiona muito. Aí eu fui, né, fiz o livro, fui fazendo. E aí eu decidi lançar, né, porque já estava pronto, né. Aí foi quando eu pedi para Suzy Rego, que é aquela atriz da Globo, né. Ela tá passando uma novela dela agora, da Floribela, que tá reprisando. A Fran e a Sabrina são minhas amigas que são fãs da Suzy Rego, que nem eu. E eu sou muito fã dessa atriz. E aí eu cheguei pra ela, né? Eu tenho um contato com ela. E aí pedi pra ela fazer o prefácio do meu livro. E eu fui assim, morrendo de medo, né? Assim, de vergonha, né? Porque eu pensei, ah, ela nem sabe o que eu escrevo, ela, né, não, sei lá. E aí ela falou que sim, que ela aceitava fazer o prefácio. Aí eu fiquei super feliz e fui falar pra minha mãe. Aí eu falei, ai mãe, a Suzy Rego aceitou fazer o prefácio do meu livro. Aí minha mãe falou assim, ah, mas fala pra ela assim, quando você escrever um livro, você vai chamá-la. Eu falei, não, eu tenho o livro. Aí minha mãe falou, mas que livro? Eu falei, o livro, eu escrevi. Aí minha mãe achou que não, eu sempre falava que tava escrever, que ia escrever um livro, que ia lançar um livro. Mas minha mãe não achou que era concreto, que existia mesmo esse livro. Aí, aí foi isso. Aí foi quando eu pensei, eu vou lançar mesmo, né? É muito legal. É quando a gente cria essas coragens, né? Que a gente cria, começa a passar por cima dos nossos medos para a gente ir atrás do nosso sonho, né?
Eu acho, eu Sim. hoje aprendi isso, que a gente não pode ter um maior medo do que o nosso próprio sonho, né? Então, parabéns por essa caminhada. Eu vou querer sim ter acesso ao teu livro, porque eu me apaixonei e eu quero depois que tu me passe quem fez a tua capa, que também está muito legal, hein? Parabéns. Ah, é, foi uma desenhista. Ela faz Ô, muitos desenhos na internet. Aí eu achei lindo, aí eu fui, falei com ela e falei a minha ideia, né? Falei assim, que eu queria uma menina pensando e falei que queria uns desenhinhos assim. Aí ela fez, ela falou assim: "Ah, eu fiz uma linha de caderno, porque pela história do seu livro eu acho que tem tudo a ver". Aí foi isso mesmo. Aí eu sim. falei os símbolos que eu queria, né? Tipo, eu falei que não podia faltar estrela, lua, livros, negócio a ver com música. E aí ela fez o violão. Então, eu descrevi mais ou menos o que eu queria e ela fez essa capa maravilhosa. Pô, ficou muito, muito, muito bacana a tua capa. Parabéns mesmo. A Eugênia está perguntando, fala um pouco do livro novo. Eu não estou sabendo disso, não. Conta aí pra gente. Ah, é porque eu falo assim, gente, esse livro demorou, ó, minha vida inteira para sair, né? Então, o próximo, eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas o que eu tô escrevendo é um livro sobre a quarentena. Só que não a minha, né? Mas é um livro, assim, inspirado no que as pessoas falam das dificuldades da quarentena. Porque eu acho que foi muito repentino, as pessoas tiveram que se adaptar a fazer aula, a trabalhar, a fazer academia, a tudo fazer em casa, né? Então a casa virou escola, trabalho, academia, é, sei lá, salão, tudo, tudo virou em casa. E nem sempre as pessoas têm assim um espaço para fazer tudo isso, né? Assim, Sim. ter internet o suficiente para todo mundo, ter cômodo suficiente para todo mundo. E eu queria justamente ilustrar isso, de como as dificuldades. Só que, como eu falei, é, uma situação. E aí pode gerar várias interpretações. Então é isso que eu quero mostrar Sim. também no livro, que porque a ideia é fazer esse livro como uma recordação nossa que passamos por esse período e vivenciou tudo isso. Então, por mais que seja um livro, né, que daqui a alguns anos eu espero que a gente não esteja mais em pandemia e as pessoas leem, possam ler e falar: nossa, eu vivi essa época. E perceber que apesar das dificuldades, existem várias interpretações para cada coisa, para cada é, vivência, para cada situação, né? Então nem tudo foi ruim ou nem tudo foi bom para algumas pessoas. E é isso que eu quero mostrar no livro. É. Travou? Então Falaram que travou um vai pouco. ser um. Não, aqui para mim não. Tá bom. E então vai ser um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que já tem gente esperando ele. Então vamos ver aqui a Bem, pergunta que o nosso que fizer, né? Na sua história, é que ele fez em duas partes. Você gosta de quê, né? Na tua história, o que que você mais gosta na tua vida, pela tua história que já passou? Qual foi o momento mais marcante da tua história? aí é coisa, né? Ah, eu queria dar Agora oi tá. primeiro para todo mundo que tá entrando. Ah, travou? Não, tá meio embaçada a Não. tua para mim, mas não, eu tô te escutando bem. É. Então, eu queria dar oi para todo mundo que está entrando. Tem a minha tia Marlene, minha amiga Jéssica, e tem uns nomes diferentes aqui. Parece que está escrito em árabe, mas eu acho que tá tudo bem. Mas oi Estamos para todo fazendo mundo. sucesso até em outros cantos do país, do mundo aí, ó. Até na Arábia. Na Mas, Arábia. gente da Arábia, compre meu livro que eu posso traduzir. Não sei, mas eu acho que Olha Google aí, viu? Tradutor ajuda. Então, é, qual parte da minha história que eu mais gostei? Eu não sei, eu acho que eu tive tantos sonhos assim que eu consegui realizar fé em Deus e
Assim, quando eu quero uma coisa, assim, eu tenho muita fé de que vai dar certo, de que eu vou conseguir, que às vezes não é o momento para conseguir agora, mas se for algo bom, né? Porque se for algo bom para mim, eu acredito que Deus vai dar um melhor caminho para que isso aconteça e que, né, vai acontecer no tempo certo. Mas batalhando eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, eu acho que até eu estava até postando no meu Instagram pessoal hoje sobre uma viagem muito do México. Então, assim, eu sempre sonhei desde pequena ir para o México. E aí eu consegui realizar isso. Foi um sonho. A questão do livro, que foi um sonho muito grande também. E eu acho que, assim, cada coisa que eu faço, hoje em dia, assim, eu estou muito feliz. Né? Eu trabalho numa profissão que eu gosto, que psicologia, como eu te falei, desde pequeno eu já tinha isso. Sonhos desde a Sim. infância. E hoje em dia eu sou muito feliz, muito grata de estar vivendo tudo isso, de estar podendo trabalhar numa profissão que eu gosto, de ter as pessoas ao meu lado, né? Os meus colegas de trabalho, assim, eu falo que eu sou muito abençoada de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, porque em nenhum lugar, assim, com as pessoas, sabe? São pessoas muito boas. E também os meus amigos, a minha família, eu acho que todo mundo, assim, que tá à minha volta são pessoas, eu vou dizer assim, do bem, né? Pessoas do bem, e que eu me sinto bem com elas. Então, eu sou muito grata. Eu acho que se for falar assim, a parte melhor da minha história são os meus sonhos que eu realizei. Mas é, existe assim uma gratidão por tudo, que tudo que eu estou vivenciando, por tudo que eu vivi. Então, eu não consigo escolher uma parte, mas eu consigo definir que esse momento, né, eu acho que está travando muito, né? O pessoal está falando. Tá, eu tô te ouvindo, tá, a tua imagem tá um pouco embaçada, mas eu tô te ouvindo bem. A Geralda, ela é uma mulher nota 10 também, ela participou da última mentoria que eu dei para mulheres. Eu dou uma mentoria só para mulheres, para se tornar nota 10. Ela Hum, deu boa noite aqui, tá falando que tá com a internet ruim. Ô, Geralda, é uma querida, é uma mulher super legal. O Anderson mandou um oi. Então, o pessoal está falando que está travando. O Instagram, nesses últimos dias, está dando uma instabilidade. Não sei se é para a região norte, se é para o Brasil todo, mas está dando uma instabilidade muito ruim. Então, a gente eu já acho que está é o com o nosso horário tempinho. também. Também tem muita gente fazendo, né, trabalhos ao vivo. Eu quero te fazer uma última pergunta aqui. Ah, a gente tem sonhos, e tu falou, né, que tem ainda para realizar e tudo, né? Eu realizei um há poucos dias, que foi lançar o meu livro, né? O Seja Nota 10 na Vida. Uhum. O cara que errava o próprio nome ao escrever, conseguiu escrever um livro, então isso é um baita de um sonho, né? E eu estou muito feliz também, como tu falou, a caminhada, se a gente souber olhar a caminhada, a nossa história de uma forma correta, a gente vê muita coisa boa nela. Mesmo acontecendo coisas ruins, alguns atrapalhos, mas a gente vê no resultado coisas boas. E qual é o teu sonho? Qual é o teu grande sonho? Tu poderia compartilhar com a gente? Eu falei, né, que o meu grande sonho, que é um sonho assim, às vezes que as pessoas podem, sei lá, né, achar loucura, né? Falar que isso é um sonho. Mas quando eu passei pela coaching, ela perguntou, ela faz tipo como posso dizer? Uma atividade que era assim, qual o seu objetivo final, que é aquilo que vai te trazer realização. E aí nisso, quando eu fui até a parte de lançar o livro, eu pensava assim, não é só isso, eu quero ir, né, algo além com o livro. E aí eu pensei, eu quero muito participar de uma Bienal,
que é um grande desejo que eu tenho de participar da Bienal do Livro, né, participar desse evento. Só que eu até vi para esse ano e era muito difícil em questão financeira para a gente que é autor independente, é algo muito caro. Então, assim, para esse ano realmente eu não ia conseguir, né? Não vai ter esse ano, mas eu também não teria conseguido, né? Pela questão financeira. E um sonho que eu tenho é de ser entrevistada pelo Danilo Gentili no The Noite, que foi algo que eu escrevi lá, né? Porque era algo assim que antes eu tinha muita vontade de ser entrevistada no naquele de frente com o Gabi, mas aí o programa acabou. E aí, quando surgiu o The Noite, eu sempre gostei dessa parte, porque eu acho que quando o convidado vai lá, a parte para falar do trabalho, ele respeita muito, assim, né? Nas entrevistas, a pessoa fala. E eu adoro, né? Adoro o programa dele. Nesse sentido de falar sobre o trabalho, da vivência da pessoa, vivência de cada um, eu acho muito legal. E eu tirei uma foto, eu não sei, acho que eu não cheguei a mandar a foto para você, né? Eu tirei uma foto e parece, na verdade, assim, eu tirei uma foto com um papelão e falei assim, nossa, era o papelão assim que simulava uma entrevista com o Danilo Gentili e eu falei assim, nossa, um dia isso vai se tornar realidade. E aí passou assim umas 2 horas, ele me chamou para ir para o palco, para eu entregar um presente lá, né? E na foto que tiraram, parece que eu tô sendo entrevistada. Aí eu falei, nossa, eu Ah, falei que isso aqui ia se tornar realidade, só que eu não especifiquei o que eu queria que se tornasse realidade. Não era só o momento, era a entrevista. E aí eu cheguei a falar para ele que eu tinha o sonho de ser entrevistada por ele quando eu lançasse o livro. E ele falou, não, não, pode deixar, quando você lançar o livro, me avisa. A minha tia tá marcando o Danilo aqui. não. Me avisa que você vai vir fazer vai fazer a entrevista. Só que, obviamente, né, eu mandei, nem viu minha mensagem. Mas um dia, quem Não, sabe, né? Um dia verá. mas vai sim chegar. O nosso horário acabou, já passou rápido demais. Mas muito, muito obrigado, Aline, por abrir esse quadro comigo, né? A melhor história é a minha. E o teu sonho, eu tenho certeza que eu vou te assistir no Danilo, sim, no Danilo, né? Eu vou te assistir lá, Danilo pode ter certeza Gentili. que vai ser um show, um arraso. E parabéns. Gente, quem puder tirar print aí para marcar a gente nos stories, seguir a gente também, quem não estiver nos seguindo, a siga também, que é importante para a gente compartilhar as histórias. Tudo que a gente mais tem de valor é a nossa história. E quem quiser também contar um pouco da sua história, fala comigo, que a gente conta. Tá bom? Aline, Sim. eu vou só como é desativar comentários aqui. Cadê? Se eu te ver melhor. O seu sorriso é lindo, Aline. Parabéns, você é uma pessoa Ah, linda, obrigada. maravilhosa, tem um coração enorme e eu tenho certeza que todos os teus sonhos vão ser realizados, porque você é Amém. Muito uma obrigada. mulher guerreira, mulher nota 10. Então, gente, quem quiser tirar print e marcar a gente, pode ficar à vontade. E o nosso tempinho acabou, tem 10 segundos. Aline, beijo, tchau Muito obrigada pelo e obrigado convite. por esse Até a momento. próxima. Tchau, tchau. Eu te Tchau, agradeço muito pessoal. pelo Até a convite. próxima. Tchau, tchau.